Coloca a tua mão assim sobre a Bíblia e diga: Deus, o meu coração está aberto, está pronto para ouvir tua voz. Diga: fala comigo, Senhor, de maneira que eu consiga aprender, entender e assim eu seja abençoado pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, apesar de nós sermos cristãos, quando eu falo cristão é pessoas convertidas, que conheceram Jesus, que está vivendo uma vida na presença de Deus, ainda assim, fazendo tudo que a palavra diz, vivendo tudo conforme a palavra, praticando cada detalhe da palavra, ainda assim você vai ter nesse mundo aflições. A Bíblia diz que neste mundo você teria aflições. Seja quem for você, um pregador, um membro, um obreiro, seja uma pessoa bem-sucedida na vida profissional, financeira, você vai ter aflições. E o mais interessante é que é assim, quem aqui, por exemplo, já alcançou uma cura de Jesus? Alguém já alcançou uma cura? Está vendo? Várias pessoas. Alguém já recebeu uma bênção de Jesus? Todo mundo, né? Apesar de você ter recebido essa bênção, você pode ter passado, num outro momento, a necessidade de algo parecido com a mesma bênção que você já recebeu. Porque apesar de Deus ter feito hoje para você, vai surgir outras situações. De manhã tinha um irmão na igreja, eu não sei o nome dele aqui de cabeça, mas ele teve 2 hérnias. Uma primeira hérnia ele teve, foi lá, fez a cirurgia e pediu para Deus que Deus conduzisse na cirurgia e ele foi curado. Aí eu acho que a segunda vez apareceu uma outra hérnia. Na segunda hérnia ele foi também curado, não na cirurgia. Deus foi lá e libertou. E aí depois ele falou, pastor, no trabalho dele acabou tendo uma outra situação parecida. Você viu? Apesar de Deus ter curado ele de algo, não foi? Surgiu uma adversidade parecida mais para frente. Ou seja, por mais que você recebe a cura hoje, você pode precisar de novo amanhã. Por mais que você prospere hoje, conseguir uma porta de emprego, daqui 1 ano ou 2 você pode estar de novo na presença de Deus. Jesus, abre uma porta para mim. Porque esse mundo você vai ter aflições. Tem pessoas que apesar dela estar bem espiritualmente, tem momentos que ela tem aquela fase de fraqueza. E o coração dela às vezes titubia. Ela fica às vezes com uma sensação meio de desânimo. Ou seja, as aflições desse mundo. Só que Deus, sabendo que você nesse mundo ia ter aflições, mesmo você sendo firme com Ele, e Deus ele deixa o apoio dele para você, que é o que, pastor? A própria palavra de Deus. Então, sempre que eu estou numa aflição, eu preciso recorrer ao que? A palavra de Deus, que é um apoio para mim nesse mundo. Usando a palavra de Deus, as lutas virão, eu vou batalhar, vou vencer. Terão outras batalhas, amém? Mas com a direção de Deus na palavra, Deus me livra dessas adversidades. E a palavra diz o que para nós? Está alguém entre vós aflito? Faz o que, igreja? O que ele manda fazer? Orar. Então, o Tiago, ele ensina ali para nós, que se você estiver no momento de luta, de aflição desse mundo, se você estiver passando por algo, a primeira coisa que você tem que fazer nessa vida é ir para a presença de Deus e levar isso à presença dele. Apresentar a tua vida a Deus. Existem muitas pessoas que estão dentro da igreja e elas cometem um erro. Elas até gostam de ler livros, ela gosta de escutar louvores. Se tiver lá uma banda tocando, ela escuta, ela se emociona. Mas ela tem muita dificuldade para orar. E muitas pessoas dizem, eu não sei orar. Sem contar aquelas que têm vergonha, às vezes, de fazer uma oração. Tem gente que tem constrangimento. Na hora que você fala, vamos fazer uma oração, ela fica, eu não sei orar. Mas como que você não sabe orar? Orar é conversar com Deus. É falar com Deus, alguém está aflito, Deus, eu estou passando por uma aflição. Talvez você possa até dizer para ele, eu não sei nem como fazer oração correto aqui, mas estou entrando na presença do Senhor com humildade,
levando ao Senhor as minhas lutas, porque eu sei que o Senhor pode me salvar, você já está orando, amém? Só de você falar isso para Deus, você já está numa oração com Deus. Mas as pessoas não oram, elas acabam deixando, transferindo essa responsabilidade, mandando, pedindo, levando a outras pessoas a oração. E aí, às vezes, ela está passando por essa aflição por causa disso. Alguém que está aflito, alguém que está passando por uma adversidade, o que ela precisa aprender a fazer é orar, amém? Pastor, só nós que estamos orando? Não, quer ver? Vou mostrar o próprio Senhor Jesus, Mateus 26, vamos lá? Mateus 26, o versículo 36 em diante. Mateus 26, versículo 36, amém? Olha, até o Senhor Jesus, Ele mostra ali que no momento da angústia, da aflição, você deve orar, amém? Podemos ler? Lê comigo então. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado o quê? Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou o que, igreja? A entristecer-se e angustiar-se o quê? Muito. Estou falando aqui de Jesus, não estou falando aqui de um discípulo de Jesus, eu estou me referindo ao próprio Cristo. Apesar de Cristo ter todo aquele conhecimento, Ele ter nos ensinado através dos próprios exemplos dele, como lidar com qualquer situação, nós vemos ali que o próprio Cristo estava também o quê? Angustiado, amém? Então nesse mundo você vai se sujeitar a isso muitas vezes, você vai passar por isso algumas vezes, algumas não, você vai passar muitas vezes por isso. Uma pessoa bem vivida, quantas e quantas angústias, quantos e quantos problemas essa pessoa já enfrentou, é verdade ou não é? Quantas vezes você se deparou com algo que você achava que você não podia vencer, que não tinha como passar por aquilo ali, mas você viu que Jesus, Ele deu um jeito. Mas para que ficar sofrendo? Para que ficar oprimido? Jesus ensinou, ele estava entristecido, ele estava em angústia, ele vai e leva 2 discípulos com ele ali, e ele vai à presença de Deus para orar. Por quê? É na presença de Deus que aquela angústia, aquela tristeza, aquela opressão da tua mente vai ser arrancada, diga graças a Deus, amém? E aí no 38 diz assim, ó, e então lhes disse, a minha alma está cheia do quê? De tristeza, até o quê? Até a morte, ficai aqui e vigiai comigo, ou seja, ore comigo, amém? Só que eu estou falando de quem? De Jesus. Até Jesus ele teve momentos aonde a tristeza dele parecia que ia levar à morte, aquela tristeza. E quantas vezes isso acontece? Quantas vezes uma pessoa ela perde a vontade de viver, não é verdade? Quantas vezes uma pessoa se distancia de Deus? Ou então ela está precisando de algo, está angustiada, ela começa a procurar pessoas, só que pessoas não podem te ajudar. As pessoas podem até olhar, te dar um abraço, as pessoas podem te dar um apoio espiritual, mas não vai resolver a tua vida. O que vai resolver mesmo é isso que Jesus fez. É você entrar ali na presença de Deus, se derramar na presença de Deus. Amém? Se não fosse bom, esse exemplo não estaria na nossa Bíblia. Não estaria ali para a gente. Se isso não fosse importante, Jesus não teria feito isso, não estaria registrado para nós. Tudo que tem na minha Bíblia, na tua Bíblia, está ali com um propósito, para te fazer crescer, para te levar a vencer, e no meio de um mundo caído, de aflição, você achar ali no meio daquelas aflições a solução, achar ali o alento que você precisa para a tua vida. Mas agora chega onde que eu queria te passar, o que é importante para você. Salmos capítulo 3, versículo 4. Salmos 3, versículo 4. O salmista ali, ele diz claramente para nós
que ele clamou a Deus. Ele deixa claro que ele invocou a Deus. Acharam aí? Vamos ler juntos? Lê comigo aqui em voz alta, tá bom? Com a minha... Fez o quê? Então o salmista falou o quê? Com a minha voz, clamei ao... E ele ouviu desde o seu santo. Aqui que está o grande problema. Tem gente que nessa hora, em vez de fazer o que o salmista fez, ele não faz isso. Ele tenta terceirizar a oração. O que é terceirizar, pastor? Ao invés dele perceber que ele não está bem, que ele está angustiado, que ele está diante de uma adversidade, e ele entrar na presença de Deus, ele começa a terceirizar. De vez em quando alguém liga para mim, eu mando uma mensagem: pastor, faz uma oração agora para mim que eu estou numa luta. Aí você fala: mas você já orou? Não, ainda não, pastor, eu não sei orar. Ela está fazendo o quê? Está terceirizando a oração. Você tem um problema, né? Um problema seu, e você pede para outro orar pelo teu problema. Apesar do pastor estar aqui à disposição para isso, você nunca deve terceirizar, porque o salmista dizia: com a minha voz eu clamei ao Senhor. Muitas vezes, apesar da Bíblia mandar nós orarmos uns pelos outros, talvez Deus ele queira ouvir a tua oração, ele queira ouvir a tua voz. Talvez ele queira ouvir você clamando, você colocando as tuas necessidades na presença de Deus. Pastor, eu posso pedir oração para as pessoas? Peça. Mas não deixe de fazer você primeiro a tua oração. Não deixe você de colocar diante de Deus as tuas adversidades. Como eu falei, você passou por uma hoje, você vai enfrentar outra amanhã. Amém? Eu passei por uma luta aqui, logo ali na frente eu vou estar diante de outra. E já pensou, eu vou ficando terceirizando, e aí eu peço: Cláudio, ora por mim. Aí amanhã o Cláudio não pode orar por mim. Aí o Cláudio nem vê o celular dele, que eu pedi oração. Como é que faz a minha vida então? Como é que eu fico? E se eu estiver diante de uma situação de morte? Aí ele não pode atender o celular? Eu vou morrer então. Satanás vai fazer o que quer na minha vida? Não, faça como falou o salmista: clamei com a minha voz. Amém? Aprenda a usar a tua voz. Deus, eu estou precisando aqui, eu preciso de um milagre, de um socorro do Senhor. Ele vai responder. Ah, mas eu não sei fazer uma oração bonita. Não existe oração bonita. Amém? Toda oração para Deus ela é importante. E é isso que ele pede para nós. Ele está dizendo ali através do salmista: com a minha voz clamei ao Senhor. Ele me ouviu desde o seu santo monte. Ele vai ouvir você, porque você com a tua voz, você clamou a Deus. Amém, igreja? Eu gosto quando eu vejo alguém que ela vem, ela pergunta sobre oração. Eu fico feliz quando eu vejo alguém interessado em ter uma vida de oração. Eu fico feliz quando eu vejo alguém que realmente ela está colocando a vida dela diante de Deus. Tem pessoas que não. Tem pessoas que não oram muito. E tem pessoas que, apesar de orarem, ela nem sabe que ela está orando a Deus. Então ela tem que tomar cuidado também. Não é? Às vezes a gente chega na presença de Deus, vai falando. Mas Deus está falando assim, o quê? Não é verdade? Quando você for orar, você deve orar com calma, com tranquilidade, igual você conversar com alguém. Se eu falar algo rápido demais, o Cláudio não vai entender o que eu falo. Não é verdade? Ele vai ficar tentando entender o que foi. Não é assim? Com Deus é a mesma coisa. Fale com Deus como você falaria com um irmão, com a irmã, com alguém. O Senhor vai responder. Amém? E vai responder lá no teu coração. E Deus não demora, não. A resposta de Deus ela é de imediato. Amém, igreja? Busque, clame. Não transfira a tua oração para outra pessoa. Aqueles que querem orar por você, graças a Deus, é bem-vindo. Mas não transfira essa responsabilidade. Segura essa responsabilidade. Ah, pastor, mas eu precisava muito. Você vai precisar muito outras vezes. Então você precisa de ter uma prática com isso, na presença de Deus. Amém, igreja? Aí eu queria que você fosse um pouquinho mais à frente. Estamos no capítulo 3. Vai lá no 18, versículo 6. Salmos 18, versículo 6.
um exemplo de um dos maiores reis de toda a história da Bíblia. Eu diria que é o maior rei de toda a história da Bíblia. Apesar de Salomão ter extravasado em tudo, diante de Deus, Davi acho que foi o maior rei. Amém? Glória a Deus. Chamavam até Jesus de filho de Davi, não era isso que diziam? Não é? Posso ler? Olha o Davi, o que o Davi também diz aqui, ó. Amém? No tempo da aflição dele. Na angústia, invoquei a quem? E clamei ao meu, desde o seu santo templo, ou do seu templo. E desde o seu templo ouviu a minha voz, e os seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Olha só, no momento da angústia de Davi, apesar de Davi ele ter ali, você observa que Davi ele sempre teve vitória, êxito em tudo que ele fez. Ele enfrentou urso, enfrentou leão, enfrentou gigante. Davi enfrentou os filisteus. Quando nós falamos de filisteus, parece um inimigo qualquer, mas não, você vê os filisteus o tempo todo na história da Bíblia, não é? Ali combatendo contra Israel. E o mais interessante é que era um inimigo que deu muito trabalho para o povo de Israel. E eles nem tinham um Deus de verdade. O Deus deles nem era verdadeiro. Eram pagãos, não é verdade? Mas você vê que povo que era guerreiro, era um povo forte, um povo esforçado. O povo de Deus, o povo hebreu, eles sempre tiveram um Deus forte com eles. Foi ou não foi? Sempre teve um Deus poderoso. Os filisteus não tiveram, não conheceram a Deus, mas foram inimigos que deram muito trabalho. E Davi, todas as vezes que Davi esteve diante de uma angústia, a Bíblia diz que Davi sempre clamava ao Senhor. Davi apresentava a vida dele a Deus. E aí, no pouquinho mais à frente, no versículo 16, vou pular alguns versículos e vou ao 16. Diz assim, ó. Olha a resposta de Deus. A resposta é de imediato. Olha o que acontece quando você clama. Enviou desde o alto e me... O que Deus fez? O tomou. Tirou-me das muitas águas. Olha o 17. Livrou-me do meu inimigo forte. Eu não sei qual que é o inimigo realmente que Davi se refere. Mas Davi, eu falei agora há pouco, urso, leão, gigante, e dos que me aborreciam. Olha o que ele diz agora. Pois eram mais poderosos do que eu. Ou seja, Davi com aquela altura que ele tinha, né, que era baixa, quem que era mais forte, o leão ou Davi? Quem que vocês acham? Davi? Foi Davi que matou o pastor, mas o leão era mais forte, é ou não é? Será que o urso era mais fraco que Davi? Não era. Por que eu estou perguntando isso para você? Porque Davi ele falou que Deus livrou ele de inimigos que eram mais poderosos do que ele. Eu falei há pouco do gigante. Quem que era mais forte? Davi nunca, não consigo imaginar, se você tivesse naquele cenário, Davi e o gigante, e você tivesse perdas com isso, e você tivesse que fazer uma escolha, você não escolheria Davi, escolheria? Vocês iam escolher quem? Guerreiro desde a infância, dava quase 2 da altura do Davi, só a espada que ele carregava era maior que Davi. Agora, irmãos, a Bíblia diz que Deus livrou, o próprio Davi fala, né? Que Deus livrou ele de inimigos mais poderosos do que ele. Agora traz para a tua vida, quais são os seus inimigos? E talvez você esteve realmente diante de inimigos que você diz, pastor, é impossível vencer. Vamos imaginar o câncer. É um inimigo terrível, não é? Sim ou não? Olha lá, o seu Jair já está dizendo, eu venci. E venceu, mais poderoso do que ele. Uma prova que está aqui hoje. Mas outros, inclusive o Tadeu que orou, né? Fez uma oração, você está vendo? Então, são inimigos mais fortes que surgem. O Covid foi muito forte. Nem nas redes sociais você poderiam falar em Covid, que dava até problema, né? Às vezes até caía a rede, live aí.
As pessoas, se espirrava no lugar, as pessoas tinham medo, porque realmente é terrível. Quantas pessoas tiveram perdas, baixas na família? Mas, irmãos, quantas pessoas venceram? Não é verdade? Quantas pessoas se olhavam e falavam assim, esse daqui não vai suportar. E a pessoa venceu. E ela deu glória a Deus, Deus me livrou. Outro dia que eu falo na época da pandemia ainda, eu vi num carro assim, eu venci o Covid. A pessoa comemorando, dando glória a Deus. Como tem do câncer às vezes, não é? Eu venci. São inimigos mais poderosos do que a gente, porque somos humanos realmente. Não temos capacidade realmente para vencer essas coisas. Mas Deus, Ele é poderoso. E o Deus que você tem, Ele te faz mais forte do que os teus inimigos. Olha o que ele fala ali, ó, no 16. Volta lá no 16. Olha o que ele diz. Enviou desde o alto e me tomou. Tirou-me das muitas, de tudo aquilo, aquela avalanche que vem contra a sua vida. Ele tira você. Aí o 17 ele reforça. Livrou do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Ou seja, quando você está realmente clamando a Deus, você está levando as tuas aflições à presença de Deus, a força de Deus, o agir de Deus, a resposta das tuas orações, vai livrar você até de coisas mais poderosas do que você. Eu falei de coisas pesadas aqui, mas tem pequenas coisas aos olhos naturais que elas às vezes são mais poderosas que a gente, não é verdade? Mágoa. Quantas pessoas não lutam contra uma mágoa? Uma lembrança infeliz. A lembrança vem e pega a pessoa, assola a pessoa. A lembrança vem e destrói com a vida da pessoa. Mas Deus livra você, Ele tira, Ele faz você esquecer. O José, um dia ele fala, ele tem os filhos dele, ele coloca, Deus me fez esquecer, amém? E Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Ele dizia o agir de Deus. São coisas mais poderosas do que a gente. Tem gente que é depressão. Pastor, não tem jeito? Tem. Vício das drogas, tem jeito também. Amém? Só que eu não vou conseguir isso terceirizando. Eu não vou conseguir isso pedindo para outra pessoa clamar por mim. Eu preciso parar, ir à presença de Deus e ali invocar Deus. Se eu fizer isso, pode ter certeza, a vitória vai vir. Eu entreguei no começo do culto um projeto de vida. Quando você olha para o projeto de vida, pega ele lá, segura ele na tua mão aí. Você olha um monte de coisas aí, não é? Abre ele aí um pouquinho. Quando você vê isso na tua frente, né? Tá aqui, o Cláudio trouxe aqui para mim. Quando você olha para ele aqui, e tem lá, né? Ó, escreva aqui o que a sua fé lhe diz e guarde esta parte. E aí você tem fé para ter, você coloca aqui. Talvez no caminho, talvez no andamento, você vai se deparar com coisas que vai tentar dizer para você que isso daqui é impossível. Que talvez você não tenha recursos para conseguir. Talvez vai dizer que você não tenha condições. E às vezes parece que as condições financeiras não tem jeito. Às vezes parece que a saúde que diz aqui, você não vai conseguir. Mas entenda, é o que Deus está falando aqui, ó. Ele livra você de coisas que são mais poderosas do que você. Amém? E Ele livra você do inimigo que é mais forte. Talvez é a dívida. Pastor, vou colocar aqui, será que eu vou conseguir? Ué, não está escrito. Se eu crer, se eu confiar e se eu clamar a Deus, tudo que eu colocar aqui eu vou alcançar, igreja. Tudo que você fizer, você vai alcançar. Mas o erro das pessoas, ela vai lá, escreve, põe de lado. Nunca vou conseguir isso. Não vai mesmo. Pastor, são coisas grandiosas demais. Mas ele está dizendo, ele livra você de coisas que são mais poderosas do que você. Então ele te dá as condições. Ele dá meios de você fazer isso e realizar na tua vida. A única coisa que separa você disso é você clamar a ele ou não. Amém? Davi foi o maior rei, nunca perdeu uma batalha.
Sempre teve inimigos mais fortes e poderosos do que Davi. Mas entenda, Davi orava a Deus. Quem clama, Deus livra. Diga graças a Deus. Amém? Volta onde começamos. Tiago 5, versículo 13. Tiago 5, 13. Somos limitados como seres humanos. Amém, igreja? Mas nada nesse mundo, ou no vindouro, ou abaixo de nós, é mais forte do que o Deus que você tem. Amém? Então ele está dizendo no 5,13, está alguém entre vós aflito? Faz o quê? Ore a Deus. Pastor, estou passando por uma luta hoje. Tem que orar. O Elias estava 3 anos e 6 meses sem chuva. Deus falou para ele que daria água. Mandou ele orar. Ele foi orar, ele orou a Deus. E quando ele orou a Deus, Deus enviou a chuva. Amém? Uma nuvem do tamanho da mão de homem foi o suficiente para Deus dar uma tremenda de uma chuva. A seca era mais forte do que eles. Mas Deus é um Deus mais poderoso. Amém? Vamos orar também? Alguém tem um pedido aí da oração de Elias? Se alguém fez para trazer, pode entregar se tiver. Alguém tem? Tem aí o pedido? Olha lá. Quem tiver, entrega. Tá bom? Amém? Quem não tem, se precisar ali, pede para os irmãos, não tem? Então nós vamos clamar a Deus aqui mesmo. Você vai fazer o seu pedido direto para Ele. Amém? Coloque-se de pé. Isso. Feche os seus olhos, eleva seu pensamento até a presença de Deus e de olhos fechados, com o coração aberto, você vai entrar na presença dEle clamando. Você está em aliança com Deus, você está em aliança com o Pai, soberano Deus e Pai eterno. O Senhor nos ensinou, meu Pai, que nesse mundo nós teríamos aflições. Mas o Tiago disse, está alguém aflito? Ore. E é o que nós estamos fazendo agora, Pai. Estamos entrando na Tua presença, meu Deus, para orar ao Senhor, Pai. E hoje, meu Deus, nós viemos a Ti, Pai, colocar tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que está diante de nós. Talvez alguém está falando agora, Deus, tem um adversário muito grande. E às vezes esse adversário, Deus, seja o medo, a insegurança, a depressão, talvez seja a fraqueza espiritual. Meu Deus, talvez o inimigo que essa pessoa tem enfrentado, Pai, seja algum tipo de opressão na mente, nos pensamentos, um trauma. Talvez seja, meu Deus, uma potestade, um principado, uma adversidade terrível que essa pessoa passa. Mas Jesus, vem agora com o teu poder. Comece a tocar agora sobre cada vida que está clamando, Pai. Oh, meu Deus, visita agora a tua igreja, Pai. A tua igreja, meu Deus, está fazendo conforme a sua palavra. Estão clamando, estão te invocando, estão chamando agora pela tua presença, Pai. Meu Deus, eu trago a lembrança do Senhor agora, meu Deus, o que aconteceu com Elias e as 7 orações que Elias fez, ó Pai. Parecia, meu Deus, que não haveria aquela chuva, mas quando ele começou a clamar, e a cada vez que ele pedia, meu Deus, Pai, a resposta vinha. Então eu peço agora, meu Deus, que a resposta do Senhor, ela venha sobre cada pessoa que está clamando agora. Isso, clame, igreja, vai buscando a presença do Pai agora, vai invocando ao Senhor agora, vai derramando a tua vida diante dele, meu Deus, vai tocando agora nesta
nessa vida que está clamando ao Senhor. Talvez tenha alguém pedindo: Deus, me dá sabedoria, me dá entendimento, me dá a capacidade que eu preciso. Pai, ele não veio aqui por acaso, ela não veio aqui por acaso. Então opera maravilhas, faz acontecer o seu milagre nessa vida, Pai. Essa pessoa desanimada, essa pessoa abatida, essa pessoa sem vida, vem agora com o teu poder, meu Deus, vai tocando agora, vai destruindo as barreiras agora, Pai. Aquela pessoa que chegou aqui debilitada, aquela pessoa que chegou aqui desanimada, meu Deus, Pai, aquela pessoa que anda entristecida, abatida, Pai, mas agora queremos nos alinhar à tua presença, queremos chegar mais perto do Senhor, Pai. Meu Deus, vai tocando agora em cada vida que clama, aonde houver, meu Deus, uma barreira, eu amaldiçoo agora, as limitações caiam por terra, que as aflições que essa pessoa está enfrentando hoje, meu Pai, elas sejam vencidas agora. Isso, meu irmão, leva a presença de Deus agora, não se cale não, vai dizendo para Ele: Deus, eu vim buscar a minha bênção, eu vim buscar a minha vitória, eu vim buscar a transformação da minha vida. Transforma, Deus, transforma agora. E se houver algum impedimento, Deus, uma barreira, que essas barreiras comecem a cair por terra, que essas maldições comecem a ser destruídas. Eu paraliso agora a ação do inferno, eu repreendo agora toda a opressão, eu digo: Satanás maldito, solta a casa dela, o lar dela, solta a família dela, solta o casamento dele, solta o casamento dessa mulher. Meu Deus, o impedimento financeiro, a barreira financeira, Pai, aquele mal que está assolando a família, levando um filho às drogas, levando aquele marido à prostituição, aos jogos, à destruição, à autodestruição, sai de lá agora, vai arrancando agora, Senhor, vai queimando agora com o teu poder, que todo tipo de barreira, de impedimento, de opressão, eu dou uma ordem dizendo: em nome de Jesus, todos os males, saia, vá embora, em o nome de Jesus. Meu Deus, envolva essa pessoa agora, envolva esse homem, Pai, envolva essa mulher, Pai. Alguém está dizendo: Jesus, eu creio no teu poder, eu sei que o Senhor é poderoso para mudar a minha sorte, Pai. Se você falar, Ele vai mudar a tua história. Se você se derramar diante de Deus, você vai ver a diferença na tua vida. Não se cale não. Muitas pessoas vão à presença de Deus e saem de lá sem ter falado uma palavra para Deus. Mas diga para Ele: Jesus, eu quero. Jesus, eu creio no teu poder. Jesus, eu acredito na tua força. Eu acredito no teu livramento. Eu acredito na transformação que o Senhor tem para mim. Pai, opera, 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 opera. Querido e Pai amado, que o Senhor tenha liberdade, Pai, para tocar nas nossas vidas e nos trazer, meu Deus, o livramento, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor?